Deixa eu fazer uma pergunta que está em cima do tema da minha ministração e já já eu vou dizer o tema. Quem aqui quer ser próspero? Eu sei que a Bíblia diz que já somos. Não vamos por esse caminho, mas quem aqui de fato quer ser próspero? Amém. Outra pergunta que eu quero fazer. Quem aqui quer ser abençoado? Quem aqui quer ser bendito? Quem aqui quer ser bem afortunado? Benditoso? Quem aqui quer ser fasto e venturoso? Em outras versões, feliz. A maior procura das pessoas do mundo é a felicidade, sendo que eles buscam a felicidade em coisas erradas. Todas essas palavras são sinônimos da palavra bem-aventurado. Bem-aventurado significa exatamente isso que eu falei: próspero, bendito, fasto, venturoso, feliz, bem-afortunado, benditoso. Se resume em bem-aventurado. Espírito Santo, eu orando e falei: Pai, eu estava cheio de tarefa, atolado de serviço. Eu falei: Senhor, me dá uma palavra. É a sua palavra, Senhor. A gente tem que ter uma total dependência dele. Sabe que eu tenho várias ministrações aqui no meu computador. Eu poderia ir na força do meu braço, mas uma vez que eu entendo que o culto não me pertence, a igreja não me pertence, mas é dele, tudo por ele e para ele. O culto é ao Senhor. Então eu falei: Senhor, eu quero estar na total dependência de ti. Qual a palavra? E foi muito forte que o Espírito Santo falou no meu coração, e é uma pergunta: disposto a caminhar mais uma milha? Pastor Lucas, você está disposto a caminhar mais uma milha? Tati, você está disposta a caminhar mais uma milha? Wilson, você está disposto a caminhar mais uma milha? Igreja, você está disposta a caminhar mais uma milha? E eu fui pesquisar o que é uma milha. Uma milha é exatamente 1.609,34 metros. Não é daqui para a esquina. E detalhes, quando eu vou ler o contexto aqui desse texto, você vai entender que ele está falando que você está disposto a caminhar mais uma milha. Significa que a pessoa já caminhou uma, ou duas, ou três, ou quatro, ou quantas milhas forem, dependendo da sua situação. O Senhor está te perguntando hoje: você está disposto a caminhar mais uma milha? Meu Deus. Mateus 5, do 1 ao 16 diz, eu vou correr aqui para ganhar tempo. Vai anotando, se a mídia conseguir me acompanhar e botar aqui, glória a Deus. Mateus 5, do 1 ao 16. Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte e, assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurado. Todo mundo aqui disse que queria ser bem-aventurado. Agora presta atenção. Qual é o condicionamento que Cristo dá para aqueles que são bem-aventurados? Bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Meu Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos e os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrerem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, porque por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra.
É muito forte quando a gente diz: ei, somos o sal da terra, somos a luz do mundo. Mas as pessoas não entendem o que significa ser sal e o que significa ser luz. Sabe, querido, que um sal, quando ele perde um sabor, e às vezes a gente fala e passa batido, como é que um sal perde o sabor? Quando ele não é bem-aventurado. Nós fomos chamados para sermos pacificadores. Nós fomos chamados para clamar por justiça. Nós fomos chamados, queridos, para ser bem-aventurados. Quando de fato vivemos de forma que somos bem-aventurados dentro dessa condição, a Bíblia diz: vós sois sal na terra. Mas se o sal perdeu o seu sabor, como que há de se temperar? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois luz do mundo. Meu Deus, por que somos luz do mundo? Porque quando tem contenda, nós somos aqueles que chegamos para apaziguar. É por isso que somos luz do mundo. Porque a gente chega nos ambientes para modificar os ambientes. A gente chega nos ambientes para dizer: a glória de Deus chegou. A gente chega nos ambientes para toda enfermidade ter que bater em retirada. A gente chega nos ambientes para quando a gente pisar, bendita é a nossa chegada e bendita é a nossa saída. A gente não pode chegar nos ambientes e a pessoa olhar para a gente: vixe, já chegou fulano. Não, querido, você tem que ser desejado nos lugares. Por mais que existam levantes de Satanás, pessoas que sejam usadas através de sofisma na mente delas para poder atacar você, você tem que entender que você é luz e sal na terra. Bendita tem que ser a tua entrada e bendita tem que ser a tua saída. Aonde você chegar, você tem que resplandecer luz. Existe um jargão dentro do meio cristão que muitos falam que eu diminua, mas que ele cresça. Deixa eu te dizer um negócio, querido. João Batista falou isso quando ele precisava sair do ministério dele para que o ministério de Jesus viesse a ser evidenciado. Pare de estar proclamando isso, porque isso é uma falsa hipocrisia. Porque a palavra de Deus diz que você tem que aparecer para que o nome dele seja glorificado. Então por que eu tenho que diminuir? Entenda, querido, às vezes a gente usa esse termo, que eu diminua e que ele cresça, uma falsa modéstia. Vamos ser sinceros com nós mesmos. Quando na verdade a gente tem que ser evidenciado. O crente tem que estar em lugar de destaque. Aquele que ama a Deus tem que estar em lugar de chamar a atenção. Preste atenção na palavra de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego não passou despercebido onde eles estavam. Mas por quê? Porque eles temiam ao Senhor. Eles só se prostravam diante de Deus. E aonde eles chegavam, eles eram referência. E isso incomodava pessoas, mas o Senhor pelejou por eles. Daniel, querido, é a mesma coisa. Ele se consagrava, ele buscava ao Senhor. Tanto é que dentro de um reinado de Nabucodonosor, onde eles eram cativos daquele reino, eles foram colocados em lugar de destaque. Eles se destacavam onde eles chegavam. Aí você olha para José, foi vendido como um escravo, chegou na casa de Potifar, foi caluniado, foi levado ao cárcere, chegou lá, continuou prosperando, continuou avançando. Meu querido, crente não nasceu para estar diminuído, crente nasceu para evidência, crente nasceu para estar em lugar de destaque. Deixa eu te dizer algo, segura o religiosismo. Crente nasceu para lugar de glória, crente nasceu para lugar de honra. Mas deixa eu te dizer algo, quando o crente está nesse lugar de glória, em lugar de honra, ele sabe que não é na força do braço dele, ele reconhece que é o Senhor. Porque quando José foi chamado à sala do rei, e o rei pergunta a ele: você pode desvendar esse sonho? O que é que José fala? Não, eu não, mas o Senhor pode. Uau! Entenda que você vai ser levantado a lugares de destaque para que você proclame o evangelho. Ei, você pode curar? Eu não, mas o Senhor pode. Então para com essa falsa hipocrisia que eu diminua, que não. Senhor, me levanta. Senhor, me usa. Senhor, eu quero ser como o profeta Samuel. Em uma geração onde Deus não estava mais falando com o seu povo, Deus se levanta e diz: Samuel, Samuel. E Samuel diz: eis-me aqui, Senhor. Que a gente seja esse crente verdadeiro. Eis-me aqui, Senhor. Me coloca em evidência, porque eu não tenho problema com soberba. Eu não tenho problema, porque eu vou chegar lá, eu não vou cair. Eu vou chegar lá para honrar e glorificar o seu nome. Um coração soberbo, ele já é soberbo de pequeno, meu querido. Ele já é soberbo no pouco. Não adianta.
E a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas concede graça aos humildes. Então deixa eu te dizer algo, acabou isso de você chegar na sua empresa aí devagarzinho para não ser incomodado, para não incomodar, e vai para o seu cantinho e senta ali e sai e ninguém te vê. Você tem que chegar e ser destaque. Você tem que chegar nos lugares, na sua família, a paz do Senhor. Deus é contigo. Você tem que estar tão cheio da palavra de Deus que aonde você pisar, meu amigo, profecia tem que sair de você. Mas eu não sou profeta, e quem disse que precisa ser profeta para profetizar? Olhe para a vida das pessoas e comece a enxergar as necessidades dela. Você olha para a vida de um familiar seu, vê ele passando dificuldade, vê ele passando perrengue, e não prega um versículo para ele. Você não abre a sua boca e diz: meu querido, deixa eu te dizer algo. O meu Deus, Ele é aquele que deu o próprio Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. É o versículo básico que de todo crente aprende. João 3,16. Você não tem um versículo, a gente não tem às vezes um versículo para dar em um ambiente, em nenhum lugar que a gente está. É forte. E aí às vezes a gente quer lugar de destaque quando não está preparado. Mas deixa eu te dizer um negócio, somos sal e luz. Mas sabe qual é a condição para a gente se tornar de fato sal e luz? É a gente ser bem-aventurado. Sabe qual é a condição para eu ser bem-aventurado? É tudo aquilo que eu acabei de ler. Seja pacificador. Não fique olhando as brigas, as contendas e bote mais lenha. Não fique vendo discussões, murmurinhos dentro da igreja e seja um propagador de fofoca. Faça o que a palavra diz, tenha coragem. Covarde, esse é o nome daqueles que ficam murmurando entre os bastidores, falando de um, de outro. Eu não estou falando só de âmbito de igreja não, de trabalho, de família, do que quer que seja. Falou mal? Vamos aqui. Pastor Samuel, Carol, é irmão, viu? Não está falando mal não, estou dando um exemplo. Vou mudar, para não parecer que é de família. Pastor Lucas, está querendo falar algo com você, vá lá. Quando você fizer isso, nunca mais a pessoa vai abrir a boca e fofocar. Mas sabe qual é o problema? É porque eu gosto de fofoca. O problema é esse, que eu gosto de fofoca. Aí a gente não corta o mal pela raiz, a gente deixa o mal crescer e o mal se espalha. E daqui a pouco está todo mundo comentando sobre aquele irmão, na empresa, no trabalho, na família. Eu aprendi a fazer ouvido de mercador dentro da minha própria casa. Teve várias situações que às vezes minha mãe se levantava para reclamar de um filho com outro e etc. Quando ela vinha falar de algum irmão, eu falei: mãe, não quero nem saber. Cortava minha mãe. Mãe, não quero nem saber, se resolva com ela. Não foi com você, o que foi que ela fez de errado? Vai e tome partido. Ponto final. Quando havia situações em que eu podia entrar e trazer a luz da palavra, eu entrava. Mas eu levava a luz da palavra. Peraí, acalma essa contenda. O que foi que aconteceu? Não, porque minha mãe não quer deixar eu sair para tal lugar que não sei o que. Peraí, primeiro, baixe o seu tom. É sua mãe, respeite. Segundo, vamos conversar, senta aqui todo mundo. Cadê o respeito? Cadê a conversa? O que é que você precisa nessa aí? O que é que você está querendo? Um carro, sua mãe não pode te levar. Chame um Uber. Pode ir, Juliana? Diu pode. Então pega o Uber, acabou. Uma briga tão infantil, tão besta. 99% das brigas é besteira. Às vezes falta de comunicação. E às vezes Satanás ali, ó, lançando raposinhas. Olha, você não percebeu não como fulano te olhou? Olha, você não percebeu não como fulano nem falou com você? Se ele não falou com você, por que você não foi falar com ele? É uma via de mão dupla. Ah, fulano não me abraçou e você foi abraçar ele? É uma via de mão dupla. Está errado ele, está errado você. Se você percebeu que ele não te abraçou, e por que você não foi e abraçou ele? Fala, Deus. Que culto do Espírito. Olha o que é que a Bíblia diz sobre ser luz. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Querido, está falando de você. Uma cidade
escondida, uma cidade edificada sobre o monte. O que é edificada, ela foi construída. O Senhor já construiu coisas dentro de você. Deixa eu dizer um negócio, não dá mais para se esconder. Você está no lugar de destaque, você está no lugar de evidência, não dá mais para se esconder. Lance todos esses medos ao Senhor, não dá mais para se esconder. Ele te chamou para ser evidência, Ele te chamou para um lugar de destaque. Ele não te chamou para ficar ali, não, deixa eu aqui, eu tenho vergonha de pregar. Meu querido, se você tem vergonha de pregar ou você tem timidez, é porque você acha que é você que vai pregar. Quando você se sente trêmulo ou nervoso ou algo do tipo, quando alguém te chama para fazer algo, é porque você está na sua consciência achando que você vai fazer na força do seu braço. Nunca foi na força do seu braço. É o Senhor, meu querido. É o Senhor. Eu era um dos piores alunos. Na sala de aula eu perturbava, eu brincava e tal. Sabe para que me chamavam? Para apresentar trabalho. Eu nunca estudava. Eu dizia, eu não vou fazer trabalho nenhum, agora eu apresento. Me dê aqui, aí eu pegava, lia um pouquinho, aí desenrolava, e ali fui ganhando aquela habilidade. São talentos, são dons que Deus vai dando a cada um. Eu não estou dizendo que todos foram chamados para a pregação, mas existe uma pregação que é para todos, é o ID do Senhor. Existe um evangelismo que é para todos. Existe uma profecia que não te torna profeta, que é para todos. É quando você pega a palavra de Deus, vê alguém passando uma dificuldade e você profetiza a palavra de Deus. Você pega a palavra de Deus, por quê? Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é uma espada de dois gumes, ela corta, divide, separa, junta de medula, alma de espírito. Meu Deus. Igualmente não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Para você achar que não é minhas palavras, que eu diminua e que Ele cresça, não, aqui está dizendo que você tem que ser colocado em um lugar de destaque. Você é luz do mundo, você tem que estar aqui no lugar de destaque. Sabe para quê? Para que as pessoas vejam as suas boas obras. Não é que você vai estar gritando, olha minhas obras, olha minhas obras. Não, vai ser, as pessoas vão ver. Não tem como esconder o brilho de Deus. Quantos aqui não já chegou nos lugares e as pessoas olham para você e dizem, caramba, você é diferente. Tem algo diferente em você, meu querido. Isso é a glória de Deus resplandecendo através da sua vida. Por conta de quê? Por conta das obras. E o que são essas obras? A paz do Senhor, tudo bom, boa tarde, como é que você está? Você chega no ambiente e modifica o ambiente. Você carrega a presença de Deus. Você é carregador da presença. Você tem consciência disso, meu querido? Você tem consciência de que quando a arca estava na casa de Obed-Edom, tudo prosperava? Tudo dava certo, ao ponto de Davi. Epa, peraí. Não foi assim não. A gente fez errado, transportou a arca errado. Como é a maneira correta? Aí ele foi buscar. Aí trouxeram a arca. Mas por que ele trouxe? Porque ele viu que Deus estava sendo com Obed-Edom. Por quê? Porque ele deu lugar à arca. Ele permitiu que a arca estivesse adiante dele. Quando você permitir que Deus esteja adiante de você, de fato, verdadeiramente, meu querido, favor e graça vão adiante de você. Você será bendito na entrada, bendito na saída. E ai daqueles que ousar falar mal de você. Não estarão falando mal de você, entenda isso, querido. Estarão falando mal do Senhor. Estarão falando mal do Senhor. Meu Deus. Vamos adiante. Deus é bom. A pessoa bem-aventurada, ela consegue ser feliz em caráter permanente, quando alinha seus sentimentos com a existência de Deus. Vou repetir essa frase. A pessoa bem-aventurada consegue ser feliz em caráter permanente. Não é algo oscilante, é permanente. A qual não se pode, quando alinha os seus sentimentos com a existência de Deus. Satanás ele vai se levantar para mexer com seus sentimentos. Os sentimentos, a alma é um campo perigoso. É um campo perigoso.
Ele vai se levantar para tentar roubar as promessas que fez. Meu Deus, quantas promessas você tem, pastor Lucas? Quantas você já desfrutou? Tira os olhos dos quadros. Olhe para as promessas que você já desfrutou. Você está vivendo uma promessa. Você está vivendo todos os dias uma promessa. Vai chegar o tempo que sim, você vai. Você vai. E como você tem declarado, você vai ser uma ponte para que muitos outros consigam ir. Você é uma semente que frutificou. O agricultor era seu pai, Eli. Ele pegou, oh meu Deus, você sabe do que eu estou falando. Ele trouxe homens de Deus de lá para cá. Por isso que queima essa chama dentro de você, Estados Unidos. E você passou a ser nada mais, nada menos do que uma ponte. Meu Deus, uma ponte, um caminho. Deus está te levantando para ser um caminho, para que muitos toquem as nações. Deixa eu ousar dizer, porque vai ficar gravado, e eu quero que fique gravado, porque vai ficar no YouTube, e se não ficar, quem está aqui vai testificar do que eu estou dizendo, que é do Espírito. Você vai ser levantado para realizar grandes conferências lá. Eu vi isso na conferência profética. O Espírito Santo me mostrou e eu me prostrei no chão. Eu vou revelar. Eu me prostrei no chão e eu comecei a chorar, e eu falei, Senhor, Ele vai. Meu querido, se alegre pela minha amizade com ele, porque eu não tenho um amigo, eu tenho um irmão. Eu não estou preocupado que ele seja uma ponte para mim. Eu falei, Lucas, isso é uma consequência do quanto a gente se ama. Cara, os frutos que vão vir depois é só consequência do quanto a gente se dedica um ao outro. E às vezes, tem pessoas que não se agradam com a amizade verdadeira, porque incomoda. Quando tem pessoas que estão nas trevas, quando se acende uma luz, incomoda. Você já provou da situação de você estar dentro de um quarto escuro e de repente acende aquela luz? Incomoda. Incomoda. A felicidade às vezes incomoda. E você, negão, só quem pode falar sou eu, pastor Lucas, você será essa ponte. E eu vi no meu espírito, eu vou continuar falando o que eu estava falando, eu me prostrei e chorei na presença de Deus. E para testificar que é verdade, quem estava na conferência viu, Edma veio falar comigo, e ela começou a questionar, porque a cabeça da gente às vezes dá bug. Sabe que muitas vezes eu orei, dentro da minha igreja, eu orei, Pai, eu quero um amigo, mas um amigo que eu conte tudo, que eu abra o meu coração, que eu não me preocupe de ser julgado de nada. E eu orei por isso, Naí é testemunha disso. Eu falava, Deus, eu gosto de cuidar das pessoas, eu ajudo as pessoas, mas eu preciso também de um amigo que esteja ali comigo. E sabe que muitas vezes eu orei, eu falando com Deus, eu falava, Deus, o Senhor me deu e o Senhor vai tirar, eu sou jóia. Deus me deu, Deus tirou, como alguns ministram, né? E aí Edma vem para a cabeça da gente dar bug. A gente às vezes tem sentimentos e a gente tem que tomar cuidado com os sentimentos, para que ele não roube verdadeiramente o Espírito, as verdades do Espírito. E eu conversando com Deus e eu, Pai, como é que vai ser isso? Eu nunca sonhei em ir para os Estados Unidos, nunca tive esse desejo no meu coração, sabe? E Edma veio, olhou para mim e falou bem assim, às vezes a gente quer colocar Deus em uma caixa, né? A gente às vezes quer moldar Deus. Não, Deus tem que ser assim, é assim que eu acho que tem que ser, é a maneira que minha mente consegue ir, meu querido, mas Deus excede o nosso entendimento. O amor de Deus, ele excede o nosso entendimento. Hoje eu estou desfrutando de coisas que, se eu chegasse no meu passado e conseguisse visualizar o que eu estou vivendo hoje, eu ia dizer, meu Deus. E eu não estou falando de coisas só ministeriais, estou falando de filhos, de família, de amigos, sabe? E essa é a minha riqueza. Essa é a minha riqueza de verdade. Eu não me preocupo com o ministério.
Eu nunca me preocupei de ministério, disso, daquilo outro. Ah, vai ser pastor, meu querido. Se for da vontade de Deus, vai ser. Davi foi tirado de trás das malhadas. Davi foi tirado de trás das malhadas. Entraram naquele lugar homens fortes, valentes, aptos. O próprio Samuel chegou a cogitar: Senhor, é esse. E o Senhor disse não. Senhor, então é esse outro. O Senhor disse não. Vieram todos ao ponto do pai dizer: não tem mais nenhum. Mas estava lá o mirradinho. Estava lá o mirradinho. Aí Deus diz: ainda não estão todos aí. A gente só vai comer quando ele chegar. E eles só comeram quando Davi chegou. Não estou me comparando com Davi, não. Entenda, as minhas riquezas é isso aqui, ó. É essa amizade verdadeira que ninguém vai conseguir destruir. Ninguém. Eu não estou dizendo que tem pessoas se levantando para destruir, não. Pondere minhas mensagens, pelo amor de Deus. É uma amizade que eu encontrei que vai além de amizade, é mais do que um irmão. Talvez você não saiba, mas a gente se fala todos os dias por videoconferência. E a gente passa 10 minutos, 15, 20, 30, às vezes fala 2 vezes. Às vezes a gente sai para jantar, ele está sem dinheiro, eu levo, vamos, eu pago. Às vezes não, deixa eu te honrar, negão, faz um macarrão. Isso é uma amizade saudável, aonde um não julga mal o outro, aonde um quer sempre estar empurrando o outro para cima. Aí Edmar vem e fala bem assim: a cabeça Deus quer colocar numa caixa, mas Deus te fez conexões com você para que você vá. E antes dela falar, eu já me via lá. E eu me via em uma conferência dele. Ele, meu Deus, eu estou compartilhando com vocês, querido, para que isso, meu Deus do céu, não ache, põe amor nas minhas palavras, não ache que isso é soberba. Eu quero ver esse cara fazendo várias conferências nos Estados Unidos. Eu quero ver o pastor Samuel sendo um mestre excelente no rema, ministrando, viajando, tendo um ministério itinerante, se for do desejo do coração dele. Eu quero ver Tati avançando, fluindo, correndo, ministrando com ousadia, com poder, com alegria. Eu quero ver Gigi cada vez mais inspirada pelo Espírito, para orar pelas mulheres, intensificando, trazendo fogo, chama. Sabe, querido, quando você está alinhado com o coração de Deus, você só quer levantar os outros. Você faz: vamos, levanta, chega, vamos, levanta. Você para de se preocupar consigo mesmo, você começa a levantar os outros. Mas automaticamente, quando você começa a levantar os outros, você vai ser levantado, querido, e você não vai nem perceber. Quando você menos perceber, você já foi levantado. Então eu nunca me preocupei, gente, com ministério, eu nunca me preocupei com nada. Porque as minhas verdadeiras riquezas, o que eu me preocupo de verdade, são isso aqui aí. É a minha amizade, é o meu amor pela minha esposa, é o amor que eu tenho pelos meus filhos, é todos os dias que eu chego para eles com palavras de afirmação, tempo de qualidade. Essa é a verdadeira riqueza do cristão. Essa é a verdadeira riqueza do cristão. Aí tem muitos querendo amontoar tesouros, terrenos, onde a traça e a ferrugem corrói. Aí Deus manda dizer: ei, ajuntai tesouro celestial, aonde a traça e a ferrugem nunca vai conseguir tocar, meu querido. Nunca vai conseguir tocar. Se prepare, negão. Se prepare. Você vai levar muitos para lá. Muitas conferências. Aleluia. Mateus 5,38, ainda no capítulo 5, mais adiante um pouco, 5,38 ao 48. Agora eu falo algo muito importante. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas se alguém te ofender com um tapa na face direita, volta-lhe também a outra. Se alguém te ofender, ele não está falando de uma ofensa verbal, não, querido. Ah, você é chato, você é isso. Não. Se alguém te ofender, dando-lhe um tapa na sua face direita, dê à esquerda.
Isso é muito forte, meu querido. Isso é muito forte, meu querido. E eu já vivenciei isso na íntegra. Eu vou contar rapidamente aqui, porque o meu tempo está se esgotando. Teve uma situação que eu estava na casa de minha mãe, eu já contei isso. E dentro de uma briga familiar lá, do meu ex-cunhado com a tia dele, que estava na casa da minha mãe. Olha que sarapatel, família de mais junta da bagunça. E aí, a família meia doida, sabe? O pessoal meio doido mesmo, de verdade. Ela é diagnosticada como, eu não sei se o termo é esse, me desculpe se eu estiver falando errado, com deficiência mental. E simplesmente ele começou a brigar com ela, e aquele auê, puxa cabelo para lá e arranca tapa para cá e tal, não sei o quê. Minha mãe no meio da cozinha, minha irmã se metendo também, eu fui lá tentar apaziguar. Nisso que eu vou tentar apaziguar, eu ganho um tapa na cara. Literalmente um tapa na cara. Porque no meio da briga eu fui tentar apartar. E de repente, do nada, de propósito, não foi sem querer não, que de repente assim veio e bateu assim. Não, foi de propósito, empurrou. Eu fechei meu punho. Eu lutava Muay Thai. Brinca comigo não. Brincadeira, gente. Eu não suporto briga. Eu fechei meu punho, mas a raiva subiu, a ira subiu na hora. Quando eu fechei meu punho, que eu fui mandar um murro para devolver, estava na carne, amados. A Bíblia não manda fazer isso. A Bíblia diz para dar outra face. Estou mostrando a vocês como difícil é. E fui dar um murro. Quando eu fui dar um murro, minha mãe vinha passando. Parecia que eu estava vendo o filme em câmera lenta. Aqueles filmes. E de repente minha mãe passa na frente. Na hora que ela passou, eu consegui ainda desviar a mão e não pegou nela. Nesse ato que eu fiz, eu tentei desviar dela. A pessoa me pegou pelo pescoço, me deu um mata-leão. E o Satanás na mesma hora. Eu ouvi duas vozes. Foi cena de filme. Eu ouvi duas vozes. A primeira voz foi a de Satanás. Porque nos momentos de tribulação, ele sempre vai falar mais alto. Você está tão aflito, os seus sentimentos estão tão aflorados que você não vai ouvir a voz de Deus. E a primeira voz que eu ouvi foi de Satanás. E a voz que ele falou foi o seguinte: a cozinha está cheia de faca do seu lado. E de fato tinha uma gaveta onde tinha várias facas. Na mesma hora o Espírito Santo entrou em atuação. Baixe a mão. E eu estava segurando para ele não me enforcar. Eu falei: mas senhor, se eu baixar eu desmaio. Porque ele vai apertar meu pescoço, eu desmaio. Quem entende de luta, né? Pastor Samuel luta, jiu-jitsu, ele entende. Então o Espírito Santo falou: baixe as mãos. Eu baixei minhas mãos, obedeci. E depois de um tempo ele soltou. Eu esbravejei com minha mãe, falei que aquilo não era correto, e etc e tal. Entrei no meu carro, saí cantando pneu. Isso também não é coisa de crente, mas estava na carne. Saí cantando pneu, para você entender que também somos falhos, sabe, querido? Que eu não olhe para os pastores, não olhe para os pastores achando: ele é pastor, ele não vai errar, ele é perfeito, né? E aí eu saí cantando pneu de raiva. Não foi nem de propósito, foi porque quando eu entrei no carro eu acelerei, soltei a embreagem, o carro saiu a 1.000.000. E nesse momento eu liguei para um amigo meu. Na verdade eu falei com dois, mas primeiro eu liguei para um. E aí é onde eu abro um parênteses: cuidado com as amizades, cuidado com os conselhos. E o primeiro amigo disse para mim o seguinte: onde é que você está? Eu estou indo aí agora, a gente vai quebrar ele de murro. Na hora minha alma se alegrou. Eu falei: agora são dois, se ele me pegar de novo, o pau come. Mas algo dentro de mim, vou dizer algo, você já sabe, é o Espírito Santo, falava comigo: não é esse o proceder que eu quero de você. Na mesma hora eu brinquei, disse: não, velho, deixa pra lá, já passou tal. E fui até um determinado local onde eu sabia que estaria outro amigo meu, ambos da igreja. Ambos já tinham feito rema, então rema não quer dizer nada. O que quer dizer é o seu posicionamento daquilo que você recebe do rema. E simplesmente eu cheguei lá, ele olhou nos meus olhos, ouviu tudo que eu tinha para dizer, e ele simplesmente disse uma palavra que foi como uma faca dentro do meu coração: você está errado. Só isso que ele falou: você está errado. Você é o crente. Você é o cristão. Sabe, queridos, a minha alma não se alegrou como no primeiro momento, no primeiro amigo. A minha alma parecia que queria rasgar por dentro, e eu tentei pestanejar com ele, sabe? Mas ele disse: você está errado, cara. Você é o cristão. Dá outra face. É difícil, querido, mas dá outra face. Aí ele olhou para mim com mais ousadia. Para mim já bastava eu saber que eu estava errado. Mas ele olhou para mim e disse bem assim: volte e peça perdão. Aí você pensa:
Eu tomei um tapa na cara, porque eu tentei apaziguar, eu tentei ser bem-aventurado. Tentei ser bem-aventurado, né? E depois eu tenho que voltar a pedir perdão, porque tomei um tapa na cara. Como é que funciona isso, Deus? A mente questiona, querido. A mente dá bug. Você vai dizer, mas Senhor, eu não estou errado, eu estou certo, eu não fiz nada. Mas na hora eu entendi que era uma voz do Espírito através da boca do meu irmão. E eu falei, negão, amém. Peguei meu carro, voltei e falei, Senhor, me ajuda. Me ajuda, eu sou cheio de amor. Eu sou cheio de amor. Me ajuda, eu não guardo ressentimento. Eu estou falando sério. Eu não guardo ressentimento. Mas, querido, são frações de segundos. E você volta e pedir perdão por ter tomado um tapa na cara. Aí eu obedeci o comando do Espírito Santo. As coisas de Deus são loucura. Eu fui lá e cheguei, entrei na casa, olhei para ele e falei, negão, eu quero te pedir perdão. Ele parou assim, sem entender nada. Ele falou, tá, beleza, velho. Pegou na minha mão, apertou. Eu fui até minha mãe, a minha irmã, eu pedi perdão, porque eu me exaltei e tal. Enfim, pedi perdão. Na casa tinha uma prima minha. Ela me chamou no particular e falou bem assim, presta atenção, uma pessoa ímpia. Diego, o que foi que fez você voltar para te pedir perdão de algo que você não tinha nada a ver? Aí ela parou assim, como se tivesse dado um bug na mente dela, e ela mesma respondeu, foi Deus, não foi? Aí eu falei, foi. As obras vão falar por si só. As obras, as suas ações vão falar por si só. Então, querido, deixa eu continuar lendo o texto aqui, para que não fique só no tapa na cara, tem mais coisa. E se alguém quiser processar-te e tirar a sua túnica, deixe também que leve a capa. Resumindo, se alguém vier contra você dizendo A, B, C, D, né, tentando te tomar algo seu, ofereça mais. Dê também a capa. Tirou a túnica, dê também a capa. Meu querido, isso aí vai mexer com você por dentro. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Vai vir uma graça sobre a sua vida. Você vai ouvir a voz do Espírito dizendo bem assim, você é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Eu ouvi isso quando eu fui roubado em Maceió. Quem tem experiência com essas coisas sou eu. Fui roubado, arrombaram meu carro, tiraram tudo, anel de formatura, aliança. Levaram mais de 2.000 contos, celular, carteira. Passaram a limpa na minha conta, não tinha muito dinheiro, ainda bem nesse momento. Fizeram a limpa. E aí, de queixa, tudo tal, entrei no carro, pé de raiva. Na hora os pensamentos que vêm são, se eu tivesse com a arma e visse. Só sou eu que penso. Se eu tivesse com a arma e daqui a pouco o Espírito Santo vem e te coloca no seu lugar. Aí ele fala, você não é do mundo, você é meu. Aí eu entro no carro, boto um louvor, os colegas dormem dentro do carro. Eu tinha ido para Sufai para trabalhar, os colegas dormiram. Entrei no carro, comecei a orar. Pai, eu vou fazer o que a tua palavra manda. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Eu comecei a orar pela vida daquela pessoa, não sabia se era homem, mulher, se eram 2 ou mais. Eu falei, Senhor, eu coloco ele ou eles diante do Senhor. O Senhor sabe quem foi. Eu apresento eles a ti. Eu declaro favor e graça. Eu comecei a abençoar a vida dele, meu querido. O cara tinha me furtado, eu comecei a abençoar a vida dele. Eu comecei a orar dizendo, Pai, abre os olhos espirituais dele. Eu declaro, Pai, um diácono, um pastor, um profeta. Eu profetizo sobre a vida deles, Pai. Eu comecei a mexer no reino espiritual. Eu comecei a, de fato, atuar no reino espiritual. Porque às vezes a gente fica tão preso nas coisas terrenas. Aí Paulo diz assim, ei, as coisas espirituais são muito maiores do que as coisas terrenas. E aí eu comecei a mexer, eu entendi. A chave virou, aí eu falei, meu irmão, cobri o cara de tanta bênção que eu acho que eu nunca orei pela minha esposa como eu orei por ele. Se esse cara hoje não estiver numa igreja, entregue os pés do Senhor, eu troco de nome. Eu sei de uma coisa, a consequência foi, eu só conseguia chorar, veio uma presença do Espírito dentro do carro. Os colegas estavam apagados, eu não sei como é que eles não acordavam, eu chorava de soluçar. E o Espírito Santo falou, você é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Tudo que foi tirado de você eu restituirei em dobro. E assim aconteceu, em menos de um mês, tudo que eu tinha perdido, eu ganhei anel de novo. E não foi na força do meu braço não, querido. Foi papai que veio e entregou tudo.
portas de emprego se abriram de uma forma assim que eu falei, meu Deus, e na hora que eu estava atuando naquela situação, o Espírito Santo me lembrou, olha, lembra que eu disse que ia te restituir? Está aqui. Está aqui. Para concluir, eu vou só finalizar esse texto, já acabou meu tempo. Mas se alguém te ofender com um tapa na face direita, volta ali também, dê a outra. Se alguém quiser processar-te e tirar-te a túnica, dê também a capa. Assim, se alguém te forçar a andar 1 milha, vá com ele 2. Percebe por que eu temo agora? Você está disposto a andar 1 milha? Dá a quem te pedir e não te desvie de quem deseja que ele empreste algo. Ouvistes o que foi dito, amará o teu próximo e odiará o teu inimigo. Eu, porém, vos dito, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Para quê? Para que vos torneis filho do vosso Pai que estás nos céus. Pois ele faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons, derrama chuva sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Isso é muito forte, querido. Qual é a recompensa que eu vou ter amando Lucas? É muito fácil amar ele, esse cara. Qual é a recompensa que eu vou ter amando minha esposa, amando meus filhos? Aí sabe o que a Bíblia diz? Não fazem os publicanos igualmente assim? E se saudares somente os vossos irmãos, que fazeis de notável? Se você só cumprimenta seus irmãos, o que é que você está fazendo de notável? Nada. Não agem assim os gentios também dessa maneira? Assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Aleluia. Esse é o texto de Mateus 5,38 em diante. Em Lucas 17,3,6 diz assim: tende cuidados de vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende. O caso ele venha se arrepender, perdoa-lhes. Se contra ti pecar 7 vezes ao dia, e por 7 vezes vier a ti contra ti, dizendo: arrependo-me do que eu fiz, me perdoe. Aquela parábolazinha que Jesus fala: é 70 vezes, é 7 vezes, não, é 70 vezes 7. É algo assim extraordinário. Você não consegue nem contabilizar. É quase impossível alguém pecar contra você 7 vezes 7, 49, 490 vezes nenhum dia contra você. Diante disso, pediram. Aí, o que é que a Bíblia manda? Perdoe. Aí, diante dessa situação que Jesus estava ministrando para eles, presta atenção no que foi que os discípulos pediram. Pediram os apóstolos do Senhor: aumenta-nos a fé. Eles não estavam pedindo para que aumentasse a fé, para que eles impusessem as mãos e expulsassem demônios, para que eles curassem leprosos, ou etc e tal, fazessem milagres, maravilhas, não. Eles estavam pedindo que aumentasse a fé deles, para que eles exercessem o perdão. Você percebe como isso é importante no reino de Deus? E às vezes a gente se engancha, se amarra, por falta de liberar perdão, porque a gente não está disposto a caminhar mais 1 milha. Caminhe mais 1 milha. Essa foi a palavra de Deus para hoje. Amém, amados. Pastor Lucas.